Santa Maria de Jetibá. 11h15, um bom dia para você em sintonia com a Pomerana FM. 25 de setembro é o mês amarelo, mês de valorização à vida. Estou recebendo nos estúdios da emissora a Clínica Geral Especializada em Psiquiatria, a médica Thaís Silveira de Oliveira, para falar do Setembro Amarelo, mês de valorização à vida. Bom dia, Thaís. Seja bem-vinda pela primeira vez aqui à nossa emissora. Obrigada. Bem, o Setembro Amarelo mudou agora de nomenclatura, né? Pelo visto. É o mês de valorização à vida? Isso. Antes a gente falava muito a respeito da questão do suicídio, da morte, e a gente optou agora por estar falando sobre a vida. Valorizar. Valorizar a vida. E por que a saúde mental preocupa tanto? Porque a saúde mental é algo ainda que as pessoas têm muito preconceito, sabe? Preconceito tanto em buscar ajuda, quanto em se reconhecer como doentes, como pessoas que estão com algum transtorno ou alguma alteração da parte de saúde mental, né? E a gente vê que é uma coisa tão comum no dia a dia, desde crianças hoje apresentando ansiedade, depressão, até pessoas mais idosas. Então tem se tornado algo muito frequente. E, na sua opinião médica, a que se deve até as crianças hoje sofrerem de transtornos de ansiedade, a depressão? Acredito que tem a ver muito com a própria rotina da vida que a gente tem levado hoje em dia, né? As cobranças que a sociedade impõe sobre a gente, o nosso trabalho, as escolas que cada vez também cobram um pouco mais. Hoje as crianças não bastam saber o básico, elas têm que ir além daquilo, e a família cobra que as crianças saibam aquilo também, né? Então, a rotina relacionada à mídia, acesso ao celular, acesso a redes sociais, muita exposição a telas. Acredito que tudo isso tem interferido bastante. Muita informação também, não é, Thaís? Muita informação. E hoje você consegue informação de qualquer forma, né? Basta você dar fora do país, na mesma hora você já está sabendo. Exatamente. Né? Bem, e quem são as pessoas mais afetadas por transtorno mental? Então, a gente tem algumas classes de trabalhadores, por exemplo, professores, policiais, são classes com muita exposição ao estresse, né? Então, essas pessoas têm um alto índice ali, não só de depressão, ansiedade, acaba tendo burnout, que é o esgotamento emocional relacionado ao trabalho. Vejo, assim, mais pessoas que estão nessa linha de frente. E faixas etárias? Há um público específico? Atualmente, a gente tem aí um predomínio entre 15 a 29 anos, mas assim, nós temos também muitos casos subdiagnosticados, né? Tanto para essa questão do transtorno mental, quanto para a parte do suicídio. Muitos casos, eles não são identificados no hospital como suicídio e acabam não entrando para os números. E quais os principais transtornos mentais? Ansiedade e depressão. A depressão, de longe, é a predominante, né? Para a gente ter um diagnóstico de quadro depressivo, basta que a gente tenha o desenvolvimento de sintomas aí por um período de 2 semanas. Ao passo que a ansiedade, a gente tem que ter uma disfuncionalidade por um período mais prolongado em várias áreas da vida. Não só trabalho, em casa, relacionamentos interpessoais, e pelo menos 6 meses de sintomas para a gente pensar num diagnóstico. Qual a diferença de tristeza e depressão? A tristeza é como se fosse um estado de humor, é você se sentir mal, se sentir um pouco angustiado com aquela situação. A depressão, ela envolve outras coisas além do transtorno de humor, ela envolve uma anedonia, que é uma perda generalizada de prazer em fazer as atividades, angústia, pode ter alteração do sono, principalmente com insônia, alteração de apetite, ou a pessoa comer demais, mas principalmente comer de menos, querer ficar isolada. Tudo isso são sintomas que remetem mais ao quadro depressivo. São muitas as pessoas atingidas pela depressão, né? São. E a gente observou uma piora tanto de quadros depressivos quanto ansiosos após a pandemia, né? O estresse da pandemia, o medo de perder pessoas, o medo de estar doente, tudo isso agravou. A gente teve um aumento expressivo do número de pessoas que buscaram ajuda médica
relacionados a transtornos mentais. Você falou de pandemia, né, de alguns problemas na vida pessoal e no trabalho, mas se vê muitas pessoas dizendo: eu tenho uma vida maravilhosa, uma família maravilhosa, um trabalho bom e não tenho motivos para estar vivo ou querer viver. A vida não tem graça para mim. Por que se dá essa questão, esse sentimento? Então, o transtorno depressivo, ele tem ali um componente não só da parte social, da questão das vivências. A gente tem o histórico ambiental, a maneira como cresceu, traumas de infância, sentimentos que não foram tratados, né? Todos os traumas que a gente vivenciou, que a gente não trabalhou aquilo de uma forma adequada, eles vão futuramente se manifestar na forma de alguns sintomas. Mesmo que você não saiba. Mesmo que você não saiba. E a grande maioria das pessoas, quando busca ajuda psicológica, quando vai fazer uma terapia, acaba associando ou se recordando de eventos que vivenciou na infância e na adolescência, que nem achava que estava causando algum transtorno e foi o principal gatilho para desencadear aquela crise. A depressão tem cura? Tem, só que a gente precisa ter um tratamento adequado, né? Muitas pessoas iniciam a medicação e abandonam o tratamento por conta própria, ou acham que a medicação sozinha vai fazer o milagre, vai fazer a mágica, né? E a gente até costuma dizer que não existem pílulas mágicas. Existe uma medicação que te ajuda a enfrentar aquela situação, mas que você tem que fazer também a sua parte, tem que fazer a terapia, tem que fazer uma atividade física, uma mudança de alimentação. Né? Exatamente. Não basta também ser qualquer atividade física, né? Fazer por fazer, tem que ser algo às vezes pode ser até estressante, né? Ir a uma academia, né? Sim. E tem algo também que eu sempre falo com os meus pacientes, a questão das atividades de lazer. É muito difícil, toda vez que eu encontro um paciente que está ali passando por uma situação de depressão, ansiedade, eu questiono: você tem alguma atividade de lazer? A pessoa pensa: eu vejo filme. Não, mas fora de casa, você sai para passear, você interage com seus amigos? Não. Então, assim, esse isolamento, a pessoa ficar muito sozinha também faz mal, né? E a gente tem que ter essa interação com a sociedade, tem que fazer atividades que a gente gosta. Às vezes, mexer numa horta em casa já é suficiente para trabalhar os sentimentos. Encontrar o que gosta, né? No início eu nem te apresentei, a Thaís é do CAPS, né? E está visitando aqui os estúdios da Pomerana FM hoje. Você falou de lazer. A gente sabe da realidade dos brasileiros, né? O salário. E a gente sabe também que o SUS, o CAPS, devido à demanda de público, ele não é capaz de atender esse público. Tem gente que na fila, né, há muito tempo para ser atendido. E a gente sabe que medicamento é caro, sim, terapia semanal é caríssima. Então, como juntar lazer e pagar por tudo isso, Thaís? Sim, a gente tem que buscar atividades de lazer também que não custem no nosso bolso. Às vezes o próprio passear no horto com a família já é algo para distrair, né? Você falou uma coisa certa, ali no CAPS a gente tem uma demanda grande, a gente tem muitas pessoas na fila de espera, mas também a gente está tentando dar uma otimizada para conseguir que esses pacientes passem ali não só pelo atendimento psicológico, que quem vê tem demanda para médico, passa pelo médico também. E o município em si também ele está fazendo algumas mudanças e reorganizações, né? A gente tinha a presença de psicólogos pelo Centro Municipal de Especialidade e houve uma descentralização recente. Então esses psicólogos vão começar a atender nas unidades de saúde, que também vai favorecer o acesso ao paciente, porque muitas vezes vide Garrafão, vide Caramuru, são locais distantes aqui do centro, muitos não conseguiam ter essa acessibilidade aqui no CME. Então, fizemos essa descentralização, mudamos os psicólogos para a unidade, mas assim, a gente sabe que a saúde mental como um todo, não só aqui em Santa Maria, né, a nível SUS, ela precisa de uma maior atenção, precisa de maior investimento, precisa de mais profissionais também, né? Com certeza. Bem, falando da depressão no geral, a gente sabe que existem diversos transtornos mentais, como esquizofrenia, transtorno bipolar, toque. Quer falar um pouquinho dessas doenças, desses transtornos? Podemos falar. Que eu vejo, assim, muito na prática ali a rotina do CAPS, né, que a gente lida com os transtornos mentais um pouco mais graves, é o quadro de esquizofrenia, que é como se houvesse, assim, uma quebra do eu da pessoa. A pessoa, ela perde realmente a consciência do eu, é como se ela se dividisse em duas pessoas diferentes e a mente dela não sabe como interagir com a sociedade. Então, começa a ouvir vozes, começa a ver coisas, isso tudo na mente da pessoa.
Alguns pacientes com esquizofrenia, quando a gente faz a abertura do quadro, eles ainda conseguem identificar, não, doutor, eu estou ouvindo uma voz e eu sei que essa voz não é real, ninguém mais escuta. Mas a pessoa que ela fica sem tratamento, que abandona o tratamento, em casos mais graves, a pessoa não consegue nem associar ao que é aquela voz. Ela acha realmente que está acontecendo, ela acha que aquilo ali é real. E aí, neste momento, a gente está lidando com um transtorno bem mais grave, atrapalha completamente a funcionalidade, é uma pessoa que não tem capacidade de trabalhar, é uma pessoa que perde a capacidade de interagir com a sociedade, né? Sem tratamento. Sem tratamento. Mas com tratamento com tratamento é possível. Claro que assim, nunca na esquizofrenia, quando a gente lida com a esquizofrenia, a gente não fala de volta de normalidade. A pessoa não vai reencaixar aquele eu dela, mas ela volta a ser funcional em alguns aspectos, né? A gente tem vários pacientes ali que frequentam as oficinas, que conseguem fazer as atividades, que é muito bacana também, a gente tentar reinserir eles na sociedade de alguma forma. E o transtorno bipolar? O transtorno bipolar já é um transtorno de humor ali, que a gente tem uma oscilação do estado basal. Como assim? A gente tem um estado de humor que a gente chama de eutímico, que é o nosso estado normal. Então, assim, a maneira como eu interajo com os outros é a maneira como eu interajo comigo mesmo. É normal que no nosso dia a dia a gente tenha uns períodos em que a gente se sinta um pouquinho mais triste, que a gente se sinta um pouquinho mais alegre, mas nada exagerado. A pessoa que ela sofre de um transtorno afetivo bipolar, ela já começa a fazer essas oscilações desse estado de humor basal de uma maneira mais incidente. Os sintomas de tristeza são sintomas um pouco mais graves, os sintomas de alegria já vão para o lado da euforia, podem tanto ser sintomas de hipotimia como mania, né? Então, também é um transtorno que acaba sendo crônico, ou seja, a pessoa que ela tem um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, ela, em grande maioria das vezes, salvo exceções, ela sempre vai ter esse transtorno afetivo bipolar, mas ela volta a ser uma pessoa normal. Tanto que existem pessoas que tomam medicamento, que têm o diagnóstico, e você não diz que elas têm alguma patologia. E o toque? O toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, ele acaba sendo um pouquinho mais angustiante. Por quê? A pessoa ela apresenta rituais e alguns comportamentos que causam muita aflição a ela. Por exemplo, uma pessoa que sai de casa e fica, meu Deus, eu desliguei o gás, e ela volta para dentro de casa e desliga o gás. E aí ela vai para o trabalho e começa a pensar, será que desliguei o gás? Então ela começa a ter esses rituais com frequência, e ela tem que fazer os atos que a mente dela está pedindo, porque senão ela vai ficar naquele pensamento, aquela angústia o dia inteiro. Então é algo que causa muito sofrimento. O toque, ele acaba sendo até um pouquinho mais difícil de tratar, na minha visão, tá? Porque requer muita terapia junto. A pessoa ela tem que tentar amenizar o que o corpo dela está pedindo o tempo todo. Não é muito fácil, né? E qual a diferença da ansiedade? Porque todo mundo tem que ter ansiedade para sobreviver. Para o transtorno da ansiedade? Quando a gente começa a perder a funcionalidade. Por exemplo, eu fico ansiosa porque eu tinha que vir na rádio. Então, isso me causou uma agitação, uma mobilização para eu me organizar. A pessoa que ela tem um transtorno de ansiedade, ela vai começar a ter tremores, suar frio, a barriga que começa a doer, e aquilo vai atrapalhar, falta de ar, dor de cabeça, agitação, ela não vai dormir à noite. Então, assim, começa a atrapalhar as funções do dia dela. E aí a gente lida com a doença, quando a gente tem funcionalidade interrompida ali, né? Muitas vezes a ansiedade ela vai ser por algo específico, por exemplo, eu tenho medo de voar de avião, vai ser uma aerofobia, é um transtorno ansioso específico, uma fobia específica. Mas quando a gente fala de TAG, de transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem que ter essa alteração de funcionalidade em vários aspectos. Aí, como eu falei, questão do trabalho, família, relacionamento, escola. Ou até mesmo futuro, né? Futuro. E tem uma frase que eu gosto muito, a pessoa que ela é depressiva é uma pessoa que ela vive no passado. E a pessoa que é ansiosa é uma pessoa que vive no futuro. E hoje é muito difícil você encontrar alguém que está vivendo o presente, né? E às vezes a pessoa tem depressão e ansiedade juntos. Como é isso?
Então, ela é uma pessoa que ela vai ter os critérios para o diagnóstico dos dois. Costuma ser mais um transtorno ansioso. A pessoa acaba de uma ansiedade não resolvida desenvolvendo um quadro depressivo, mas pode acontecer o oposto também. Ter os sintomas depressivos e desenvolver uma ansiedade. Às vezes uma ansiedade relacionada à própria doença. Por exemplo assim, nossa, eu estou me sentindo mal, acho que é depressão e fico ansiosa por causa daquele subdiagnóstico que nem foi dado ainda, né? Mas no caso de transtornos depressivos e ansiosos, eu particularmente trato os sintomas, eu não trato a patologia, né? Entendi. Bem, por falar em tratamento, o diagnóstico, é difícil fechar um diagnóstico de um paciente a respeito de um transtorno? Somente na consulta médico-paciente ou existem exames de laboratório ou de imagem que possa comprovar? Então, a gente não tem nenhum exame laboratorial, nenhum exame de imagem, mas é claro que quando a gente tem alguns sintomas específicos, a gente precisa fazer exames para descartar outras patologias. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que ela tem um desmaia com frequência toda vez que fica ansiosa. Isso pode ser por um surto de ansiedade. Mas eu tenho que descartar que essa pessoa não tenha algum transtorno neurológico. Então eu faço ali, eu peço um eletroencefalograma para descartar que a atividade elétrica dela tem agitação. E assim, depois de descartar as outras alterações, a gente realmente fica com o nosso transtorno da parte de saúde mental, né? Que é trabalhado por muito tempo, né? Trabalhada por muito tempo. É uma coisa até importante. A gente nunca dá um diagnóstico assim em primeira consulta. É claro que a gente faz uma hipótese diagnóstica. Eu estou lidando com ansiedade, eu estou lidando com depressão ou com transtorno bipolar. Mas é a partir da avaliação e do acompanhamento que a gente vai ver. Um caso muito clássico. Às vezes a gente começa o acompanhamento de um paciente por um quadro depressivo. A gente começa uma medicação para depressão. E o paciente que estava totalmente prostrado, deitado, não queria sair de casa, ele faz uma virada maníaca. O que seria isso? O paciente ele fica totalmente eufórico, ele fica fora da caixinha mesmo. Quer viver tudo. Quer viver tudo e começa a fazer comportamentos de risco, começa a fazer compras exageradas, começa a arrumar confusão na rua. E aí a gente está lidando não com uma depressão comum, que é a depressão unipolar, é uma depressão bipolar, que é do quadro do transtorno afetivo bipolar. Então fale pra gente quais os tipos de depressão, já que você citou essa. Tem uma depressão leve, uma depressão grave? Explique pra gente. Sim, a gente tem quadros depressivos leves, que são sintomas que estão atrapalhando ali a vivência da pessoa. Como eu falei, essa anedonia, que é a perda do prazer generalizado, às vezes está apresentando uma insônia, mas são coisas que não estão afetando o dia a dia de uma maneira tão incidente. Por exemplo, a pessoa continua trabalhando, mesmo se sentindo triste, a pessoa continua saindo de casa. Quando a gente lida com um transtorno moderado, a pessoa começa a perder essa funcionalidade. Às vezes vai para o trabalho, mas não quer sair para ver a família, ou vai para a família, mas não consegue mais trabalhar. E quando a gente lida com um transtorno depressivo grave, a gente está lidando com uma pessoa que realmente perdeu completamente a sua funcionalidade. E aí a gente pode ter o transtorno depressivo grave com sintomas psicóticos, de ver coisas, de ouvir coisas, de ter alucinações de uma maneira geral. Ou sem os sintomas psicóticos, só a perda da interação com a sociedade. Aquela pessoa que você vai lá para visitar, ela se enfiou embaixo da cama porque ela não quer ver ninguém, ela se esconde, ela não quer interagir. E até o medicamento também é difícil, às vezes, de encontrar um medicamento certo para aquela pessoa. Sim, os medicamentos a gente vai como se fosse tateando, né? É uma orientação muito importante a dar sempre aos pacientes. Não é de primeira vez que a gente acerta sempre, né? Às vezes você tem o mesmo quadro que uma outra pessoa, você tem o mesmo tamanho, a mesma idade, vocês são parecidas, mas a fluoxetina resolveu para um e não resolveu para você. Então, não é toda medicação que vai ser condizente, porque cada organismo... Às vezes até piora os sintomas da outra pessoa, né? Cada organismo é um organismo. Então, muita gente faz automedicação baseado na palavra do amigo. Não, toma esse remedinho aqui que eu melhorei com esse remédio. Mas essa pessoa tem uma outra patologia de base. Às vezes ela tem ali uma diabetes, uma hipertensão, e aquela medicação ali não pode ser utilizada em associação com um antihipertensivo que ela faz uso já. Ou às vezes ela tem... esses desmaios, não sabe que tem uma epilepsia, não sabe que tem uma alteração do circuito elétrico do cérebro e faz uso de uma medicação como bupropiona, que é uma medicação fantástica,
mas que facilita também que você tenha novos episódios dessa alteração do circuito elétrico do cérebro. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, a individualidade do paciente. A gente falou de redes sociais, de informação, e muitas vezes algumas pessoas têm preconceito com o medicamento. Dizem também que esses medicamentos, por exemplo, para acalmar, faz, por exemplo, o paciente no futuro ter Alzheimer, perda de memória. Tem uma ligação forte, isso mesmo? Tem. Quando a gente fala dessas medicações de tarja preta, são os benzodiazepínicos, né? Entra nessa classe, clonazepam, diazepam, alprazolam, bromazepam. A grande maioria termina em pan mesmo. Essas medicações, elas são medicações ansiolíticas muito boas, ou seja, você está numa crise de ansiedade, você utilizar aquela medicação ajuda demais, são medicações fantásticas. Mas muitas pessoas, elas fazem uso crônico da medicação para dormir, e não são medicações de tratamento para insônia. Ajudam a dormir, mas não tratam o problema que precisa. A raiz, né? E aí, como elas têm essa interferência na ação do neurônio... Trazer a felicidade ali daquele momento, né? Como elas têm essa interferência aí, com o passar do tempo, começa realmente a ter prejuízos de memória, prejuízos de pensamento, de cognição, você começa a ficar um pouco mais identificado, pode ficar irritado, agressivo, tudo isso com o uso crônico, mas não é assim aquela coisa de, estou utilizando 3 meses, minha memória já está prejudicada por causa disso. Mas tem ligação mesmo com o Alzheimer, por exemplo, uma coisa que já não tem cura até então? Então, o Alzheimer ele tem outras coisas que tem que vir junto, né? Às vezes alteração genética, a tendência a ter essa patologia, essa doença. E a medicação, ela pode favorecer alguém que tem a tendência. Já tem a tendência. Exatamente. Porque, se eu não me engano, já é anos a primeira medicação. Porque até então as pessoas iam para hospitais psiquiátricos, enquanto não existia a medicação. Mas aí surgiu o Rivotril, Gardernal, né? E as pessoas tiveram tratamento, já são muitos anos de tratamento. A satisfação é bem maior do que os contras, né? Sim, não, com certeza. Uma pessoa que ela tem uma indicação de utilizar o tratamento, de fazer o tratamento, de utilizar a medicação, ela tem uma melhora de qualidade de vida que é absurda. A pessoa, ela sai da cama em 3 dias e volta a trabalhar. Então, assim, é recuperar a qualidade de vida realmente, né? E você falou uma coisa certa, antigamente essas pessoas, elas eram isoladas em manicômios, em hospitais psiquiátricos, e hoje a gente teve essa luta antimanicomial, né, essa retirada desses pacientes que voltaram a ser inseridos na sociedade. Nós temos, assim, pacientes maravilhosos que ficaram institucionalizados durante um período e hoje fazem um segmento ali no CAPS com a gente, e são pessoas, assim, adoráveis e super estáveis. E, quer dizer, medicamento, não que a gente está difundindo aqui o medicamento, sim, né? Claro. Para algumas pessoas é preciso e quando é preciso, mas com acompanhamento médico. Exatamente. Não começar a medicação por conta própria já é o primeiro passo, né? Você ter uma medicação que vai te ajudar naquilo que você realmente precisa. Então, o médico, ele vai avaliar qual que é o seu quadro, o que pode te ajudar com aquele quadro. Então tem essa questão toda, sempre procurar um médico, mesmo que na saúde da família, né? Sim, e o médico da saúde da família, ele tem uma formação para poder fazer a prescrição, né? Todo médico pode fazer prescrição da área de medicamentos de saúde mental. Mas é claro até que porque psiquiatria parece que estão faltando médicos, profissionais para essa área. Estão faltando, sim. A grande maioria acaba, ou às vezes não vindo para o interior também, né? Então a acessibilidade fica já reduzida, o custo fica bem diferenciado também, mas a saúde mental, de uma maneira geral, no posto de saúde você também consegue fazer o acompanhamento. Consegue fazer um acompanhamento. Só que é importante o quê? Que faça o acompanhamento regular, não é começar a medicação e sumir por 6 meses. Parar a medicação, depois tomar de novo, Exatamente. Aí pensa assim, o remédio não fez efeito. Mas tem essa questão toda do medicamento fazer efeito, né? Demora 1 mês por aí para começar a fazer o efeito? Não, algumas medicações podem até demorar aí por volta de 1 mês, tem outras que demoram mais tempo. E antes de você explicar, tem umas também que aumentam os sintomas que a pessoa já tinha no início, né? Inclusive para o suicídio. Sim, principalmente quando a gente fala sobre os próprios antidepressivos, né? A fluoxetina, por exemplo, é uma medicação que toda vez que a gente inicia, a gente tem que ter essa cautela de saber se a pessoa tem ideação suicida, se ela já tentou alguma vez, e orientar a família, olha, a gente vai estar começando essa medicação, é uma medicação muito boa, ela é disponível pelo SUS, mas no começo do tratamento pode ter esse risco sim.
E toda vez que a gente fala dessas medicações, a orientação é a seguinte: você já começa a ir sentindo uma melhora dos sintomas à medida que você vai utilizando as medicações. Não é pra gente dizer que não está sendo um tratamento eficaz, ou que a gente tem que ajustar a dose, ou que a medicação realmente não serviu, é pelo menos aí 3 semanas a 1 mês. 3 semanas a 1 mês para dizer que a medicação não serviu? Isso. A gente tem que ir utilizando, exceto quando você tem alguma intolerância, por exemplo, intolerância gástrica. Toda vez que eu tomo remédio, eu vomito. Fluoxetina dá isso, né? Esses medicamentos aí. A gente tem algumas medicações que a gente muda só o envelopezinho de fora, já é suficiente para trocar. Vai da sensibilidade mesmo da pessoa. E os incipientes, né, os outros componentes que vêm junto da formulação química também mudam. Então, às vezes a gente indica assim, eu faço uso de determinada medicação. Não, troca o laboratório. Já é suficiente para a pessoa melhorar. Bem, quando a família deve perceber que aquela pessoa não está legal, ou quando procurar o médico? Toda vez que você sentir que a sua angústia está atrapalhando a sua vida. Estou me sentindo muito triste, estou me sentindo muito agitado, irritado, não estou conseguindo trabalhar com as pessoas adequadamente, eu estou tendo um comportamento mais agressivo, comportamento mais estressado, ou não estou conseguindo entregar o que eu preciso no trabalho. Às vezes eu era uma pessoa que trabalhava super bem e do nada, nossa, não estou tendo mais disposição de fazer aquela atividade. Essa é a hora que você tem que buscar ajuda. Da mesma forma, a família, quando repara que a pessoa está se isolando, que a pessoa não está se alimentando bem, que a pessoa não está dormindo bem, está tendo comportamentos que são ou heteroagressivos, agredindo os outros, ou autoagressivos, né, fazendo cortes, tudo isso chama atenção. E tem essa questão também de dizer que a pessoa é fresca, isso é frescura, né? De tratar a depressão assim ainda, né? Sim. Mesmo com tanta informação, a gente que fala, isso tá mentindo, essa pessoa tá mentindo. Rola ainda muito preconceito, né? A saúde mental ainda é muito estigmatizada. Tem gente ainda que fala que você está sentindo sintoma de tristeza porque você não está buscando a Deus. Então a gente ainda tem essa relação com a parte da espiritualidade, da frescura, e a gente sabe que não, que são transtornos mesmo. Assim como a hipertensão, que você não vê, mas você sabe que você tem ali, a diabetes, que você também não está vendo, o transtorno mental é da mesma forma. O que acontece ali no nosso cérebro? A gente tem ali, eu gosto sempre de dar esse tipo de orientação. Os nossos neurônios, eles são células diferentes do que as nossas células da pele. As células da pele, elas se comunicam lado a lado, né? Nossos neurônios se comunicam por meio de partículas, que a gente chama de neurotransmissores. Então, a gente tem a serotonina, que é muito famosa. Comer o chocolate liberou aquela serotonina, sensação de felicidade, de prazer. A gente tem dopamina, norepinefrina. Então, essa comunicação é feita por meio de partículas. E com o passar do tempo, a pessoa ela começa a ter uma alteração dessa comunicação. Então, as partículas não estão sendo trocadas direito. Porquê? De uma alteração do porquê dessa comunicação? Então, estresse crônico, situações de irritabilidade ou vivências que atrapalharam essa comunicação, às vezes genética. A gente sabe que ter uma pessoa com transtorno afetivo bipolar na família aumenta a chance de ter outra. Ter esquizofrenia na família aumenta a chance de ter outra. E a gente tem visto cada vez mais, um circuito de família ansiosa, né? A mãe é ansiosa, a avó é ansiosa, vem a criança é ansiosa também. Então o ambiente também interfere bastante no desenvolvimento do neurônio, né? Todo o nosso aprendizado, toda a nossa interação vai resultar ali numa comunicação de neurônio. Então, se é uma comunicação doente que eu estou tendo desde a infância, eu estou vivendo um ambiente desde a gravidez, né? A exposição na gestação a uso de bebida alcoólica, uso de substâncias variadas aí, maconha, cocaína, tudo isso também vai interferir no desenvolvimento neuronal da criança, né? E por falar em álcool, qual a importância de não usar medicamento com álcool, principalmente esses antidepressivos ou ansiolíticos? Essas medicações, elas são predominantemente metabolizadas pelo fígado, né? Então, a mesma célula que vai pegar aquela medicação, quebrar para ela fazer ação no nosso organismo, é a célula que tem que metabolizar o álcool, tem que quebrar esse álcool e jogar o álcool para fora. Então, você imagina, seu fígado já tem um trabalho, você está jogando mais trabalho em cima dele. Com isso, começa ou aumentar a concentração da medicação, ou aumentar os sintomas tóxicos do álcool.
fígado começa a sofrer com aquilo. E, claro, quando a gente lida também com a saúde mental, comunicação de neurônios, você imagina, você ter 2 estímulos acontecendo ao mesmo tempo ali. Claro que isso uma hora vai dar depressor e o outro o contrário. Exatamente. Então, assim, o álcool vai dar aquela euforia do momento, depois vai levar aos sintomas depressivos, e a gente sabe que durante esses sintomas para baixo que o álcool causa, a gente tem muitas tentativas, né, de suicídio, e a pessoa se arrepende depois quando está lúcida, mas naquele momento ali não pensou em outra alternativa. Vamos dizer assim, entre aspas, para ser mais seguro, utilizar o álcool para quem usar, mas vamos supor assim, vai beber socialmente no final de semana, beber álcool primeiro e só depois de algumas horas tomar o comprimido, de jeito nenhum tomar o comprimido antes e depois o álcool, né? É o meu pensamento. Sim, assim, tem pacientes que a gente fala de redução de danos, né? Uhum. O ideal no mundo perfeito é que não se beba fazendo uso de medicamento, mas você dá esse tempinho aí, você pelo menos dá um tempo do seu organismo dar uma respirada antes de você jogar um outro componente. Bem, como o CAPS está trabalhando esse Setembro Amarelo? Nós fizemos algumas palestras em unidade de saúde, centro de vivência. Nós também fazemos mensalmente, ou a cada 2 meses, reuniões de matriciamento, ou seja, profissional médico, enfermeiro, agente de saúde vão até a gente, ou a gente vai até eles, e vamos conversar sobre esses pacientes, vemos os casos mais graves que precisam de uma atenção, uma intervenção maior, e todos esses casos que a gente percebe que precisam de uma ajuda mais imediata, a gente sempre tenta fazer um encaixe na agenda de uma forma mais precoce, né? Nosso município tem uma população aproximada de 45 mil pessoas. É grande o número de pessoas ainda que fazem uso de medicamentos e que buscam ou que precisam, né, de atenção aí na saúde mental? Muitos. A gente tem pacientes que iniciam medicamento por conta própria e a gente vai pesquisar no histórico, estão utilizando medicamento há 20 anos sem nenhum tipo de acompanhamento. Aqui em Santa Maria, na verdade, o ideal que a gente sempre fala, né, no nosso mundo perfeito, que a gente tivesse um CAPS AD, um CAPS álcool e drogas, né? Uhum. Só que devido à quantidade de habitantes pelo município, a gente não consegue ter esse tipo de CAPS específico. Então ali a gente lida muito mais com transtorno por uso de substâncias, por uso de álcool, do que os CAPS em geral, que tem esquizofrênicos, que tem pessoas bipolares. O papel do CAPS em geral seria tratar a esquizofrenia ou seria de substâncias mesmo, né? Isso, seria qualquer tipo de transtorno mental grave, né? O uso de substâncias também entra para o CAPS, mas se a gente tivesse um CAPS específico só para lidar com isso, seria muito melhor. Bem, como procurar ajuda no CAPS? Só chegar lá, marcar uma consulta ou ligar? Como funciona? Então, nós lá temos um telefone sim, só que idealmente toda pessoa que está passando por um transtorno que ela precisa de ajuda, a gente tem um plantão que funciona todos os dias, de 7 até 5 horas, mas sendo o último horário de atendimento até as 4, né, porque 5 horas fecha lá a nossa instituição. Sempre teremos alguém ali para fazer esse plantão, ou vai ser o psicólogo, ou vai ser assistente social, ou vai ser terapeuta ocupacional. E a partir desse acolhimento, esse paciente ele é inserido na nossa agenda se a gente vê que é um caso realmente para CAPS. Outra orientação, todo paciente que fez uma tentativa de suicídio não é para ir para o CAPS. E se ligar para o SAMU, né? Ligar para o SAMU e ir para o hospital. Lá no CAPS a gente não faz medicação, a gente não faz nenhum outro tipo de intervenção, além de consultas, né? Então esse caso é um caso de hospital. E aos finais de semana também, né? Aos finais de semana. Qual o telefone do CAPS? Não tem problema. Depois a gente disponibiliza. Considerações finais, Thaís? Sim, Setembro Amarelo é uma campanha muito bonita, né? É uma campanha que a gente tem aí da ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, e o próprio CVV, que é uma instituição que poucas pessoas conhecem, que tem um número de telefone, eu acho que é 188, eles fazem atendimento psicológico 24 horas, escuta, né? Então é um centro de valorização à vida. Uma coisa bem bacana de ser divulgada, porque é para o Brasil inteiro.
Qualquer momento que você estiver passando por um sofrimento, você pode ligar que vai ter alguém para te atender lá. Então, a prevenção ao suicídio não é uma coisa só para a gente lembrar em setembro, tem que ser algo para o ano inteiro. Né? Porque os problemas existem a toda hora. Exatamente. E a gente sempre ter a ideia de que a pessoa ela não cometeu o suicídio. Ela sofreu um suicídio. Ela quis acabar com a dor dela. Isso, a gente não comete um ataque cardíaco, a gente não comete um AVC. É uma coisa que um transtorno levou aquilo. Então a gente sabe que o suicídio tem um transtorno mental associado, às vezes uma tristeza intensa, ou um quadro depressivo, ou um quadro ansioso, que levou aquele episódio. Então, tirar da cabeça que a pessoa foi uma pessoa fraca, que foi uma pessoa... que poderia ter feito outra coisa. Claro, ela poderia ter feito outra coisa, mas ela precisa de ajuda. E toda vez que você identifica alguém que precisa de ajuda, o que você tem que fazer é oportunizar essa ajuda para ela. O telefone do CAPS é o 3263-4898. Ótimo. E tem o telefone celular também, que é o 99500-4898 também. Ótimo. E outras ações do CAPS ainda nesse finalzinho de mês, hoje dia 25? A gente ainda vai ter palestras essa semana, capacitação com agentes de saúde, para estar conversando a respeito, né, identificando esses pacientes que estão com um sofrimento mental mais grave. Mas assim, as minhas palestras já foram, né? Agora é atender os pacientes que estão precisando de ajuda. Muito obrigada por sua presença aqui na nossa programação. Foi um prazer. Boa tarde para você. Boa tarde.